explicar melhor as razões? O senhor ex-presidente mencionou, mas... Não, primeiro... Só um minutinho, ex-presidente. Pelo tamanho do áudio, eu vou interromper e nós retomamos com a sua resposta. Dallagnol não participa desses processos, doutor Moro? Isso é com o Ministério Público. Dallagnol não participa? O Ministério Público está representado aqui pelos seus procuradores. Mas é porque ele que fez a presepada de fazer o PowerPoint. Certo. Nós vamos prosseguir aqui, senhor presidente. Então, na continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no processo 506-3130, senhor presidente, até peço desculpas por ter cortado a palavra, mas o áudio aqui tem uma duração específica para a gravação, mas eu lhe indaguei, eu só pediria que o senhor presidente explicasse melhor por que o prédio era inadequado. O senhor mencionou algo, mas eu gostaria que um pouco mais... Porque é na área perto do aeroporto, uma área que não é visitada e não transita o povo de São Paulo. A segundo, porque era um prédio que era inadequado, porque era um prédio velho que precisaria ser demolido se fosse adquirido. Como nós decidimos não adquirir, nós fomos procurar um lugar mais adequado, onde transita realmente o povo de São Paulo, que é ali próximo da Estação da Luz, na Cracolândia. Era isso. E esse prédio que estava sendo buscado, esse ou outros, ele serviria, qual que seria o propósito dele exatamente? Nós, na verdade, queríamos fazer, era um chamado Memorial da Democracia. Uhum. A ideia era construir um projeto, onde esse projeto pudesse contar toda a história das lutas sociais nesse país, até o término do meu governo e o governo da companheira Dilma. Porque como a história desse país é contada pelos vencedores e os derrotados nunca são citados, a gente queria contar a história no Museu da Democracia. Nós queríamos fazer um projeto com a universidade. Não deu tempo de fazer um projeto de lei fazendo com que as universidades pudessem assumir um projeto desse. E morreu por aí o assunto, porque nós não conseguimos o terreno. O que nós conseguimos, que era um lugar muito interessante na Cracolândia, o Ministério Público entrou com um pedido proibindo que fosse dado para a gente o terreno. Tá, agora acho que no embargo, estamos brigando lá para ver o que vai acontecer. Senhor ex-presidente, quando ele foi mencionado pelo senhor Paulo Okamoto nessa visita a esse prédio na Haberbeck Brandão, foi mencionado quem era o vendedor desse imóvel? Não. Foi mencionado que o grupo Odebrecht teria algum envolvimento? Não. Havia, se é que o senhor ex-presidente se recorda, executivos da Odebrecht nessa visita? Não. Não? O senhor ex-presidente sabe dizer se nessa visita o Dr. Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Bunlai estavam presentes? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do Dr. Roberto Teixeira ou do senhor José Carlos Bunlai ou do senhor Glauco Costa Marques com esse prédio específico do Haberbeck Brandão? Doutor Moro, o Roberto Teixeira é um advogado do ramo imobiliário. O Roberto Teixeira, a vida dele inteira é advogado. Se ele estava lá, ele estava contratado para prestar um serviço, como qualquer advogado é contratado para prestar um serviço. Senhor ex-presidente, não sei se ficou claro, o senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do senhor Roberto Teixeira nessa venda desse imóvel? Pessoalmente eu não tenho. Eu tenho o conhecimento pela delação que eu ouvi do próprio Glauco, que o doutor Roberto Teixeira foi contratado para legalizar a irregularidade do terreno. Na época dos fatos, o senhor ex-presidente tinha conhecimento? Não. Da participação do senhor Bunlai ou do senhor Não. Roberto Teixeira? Não. Não? Até porque o Roberto Teixeira não tem que me prestar conta dos serviços dele. Claro. O senhor ex-presidente pode esclarecer o seu relacionamento com o senhor José Carlos Bunlai? Já está no outro depoimento, eu poderia se valer da mesma forma do outro. Isso eu não me recordo. Veja, José Carlos Bunlai, eu conheci brevemente, não precisa ser em detalhes. Eu vou contar detalhadamente. Não, nem José precisa Carlos detalhes. Bunlai, só... eu conheci ele em 2002, porque eu era candidato a presidente da República, e nós queríamos fazer uma gravação de um programa para os empresários da área rural desse país. E o José Carlos Bunlai era amigo do governador do PT da época, o Zeca do PT, que era o governador do Mato Grosso do Sul. E o Zeca marcou então, nós fomos numa fazenda do Zé Carlos Bunlai, gravei, sabe, o programa,
Depois ficamos fazendo amizade. Eu fui ao Mato Grosso outras vezes, encontrava com o Zé Carlos Bulay, depois ele passou a morar em São Paulo, eu já morava em São Paulo, não sei, e ficamos com amizade. Uhum. O senhor Zé Carlos Bulay, ele prestou um depoimento nesse processo aqui como testemunha. Ele declarou, e aqui eu sintetizo o que ele declarou, que ele teria sido procurado pela senhora Marisa Letícia, a senhora sua esposa, para implementar um espaço institucional para o Instituto Lula, e que esse imóvel da rua Haberbeck Brandão serviria a esse propósito. Que ele, o senhor Bulay, teria tratado com Roberto Teixeira e Marcelo Debrecht sobre esse assunto. O senhor ex-presidente tem conhecimento disso? Doutor Moura, eu queria até fazer uma explicação desse negócio. O nome da Marisa, de vez em quando, é citado, eu diria, não sei se com leviandade ou não, veja. Não, aqui eu não estou imputando nenhum fato negativo a ela. Todas as pessoas que trabalhavam comigo, uhum. Todas as pessoas, todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, uhum. Mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. Era assim. Portanto, se conversaram com a Marisa, ela não me contou. Eu acho muito difícil ter conversado com a Marisa e ela não me contar. Então o senhor acredita que isso que o senhor José Carlos Bulay declarou não teria ocorrido? Eu acredito que tem pessoas que contam fantasias, constroem fantasias e começam a fazer ilações com as fantasias. Excelência, pela ordem, eu me recordo que na última audiência, quando nós ouvimos o senhor Antônio Palocci, Vossa Excelência chamou a minha atenção de que não era apropriado fazer, confrontar depoimentos. Então, se naquela oportunidade eu não tive essa possibilidade, me parece que Vossa Excelência usar hoje desse critério colide um pouco com a orientação anterior. Certo, doutor, fica aqui anotado. Aqui havia um relato do senhor José Carlos Bulay, eu queria ouvir o que o senhor ex-presidente teria a dizer a esse respeito, certo? Mas, evidentemente, também acho que há correção em não se questionar se está falando a verdade ou não falando a verdade. Mas pode ser também um conhecimento imperfeito do seu cliente sobre isso. Eu acho que essas questões têm que ser esclarecidas. Correto. Tem um documento aqui que eu vou lhe mostrar, senhor ex-presidente, que é o evento 1, anexo 234 desse processo. É um contrato de opção de compra entre a ASA, Agência Sul-Americana, e do outro lado o senhor José Carlos Bulay, representado pelo Dr. Roberto Teixeira, e diz respeito a esse imóvel na rua Haberbeck Brandão. Eu vou lhe mostrar esse documento. Doutor, eu até queria fazer uma sugestão para o senhor. Essas coisas feitas entre o Bulay e qualquer outra pessoa que eu não participei, é melhor o senhor perguntar para eles. Uhum. Porque eu não sou obrigado, e nem o Zé Carlos Bulay tinha qualquer obrigação de apresentar qualquer projeto para mim, ou Roberto Teixeira, qualquer projeto. Como eu não tinha que prestar conta para eles do que eu fazia. Então, como eles vão prestar depoimento, eu acho que o Ministério Público deve perguntar para eles. Certo. Esse documento que foi lhe mostrado, senhor ex-presidente, o senhor já tinha conhecimento dele? Não. Já tinha visto ele anteriormente? Não. Consta a afirmação do Ministério Público que esse imóvel teria sido encontrado em sua residência? Eu não sei o que eles encontraram na minha residência, doutor. Eles entraram 6 horas da manhã, entraram num escritório na minha casa, que faz exatamente 20 anos que eu moro naquela casa e 20 anos que eu não entro naquele escritório. Eu diria que era quase um lugar de jogar tranqueira, jogar papéis e mais papéis. Tá? O fato de ele ter encontrado isso no escritório na minha casa não significa que eu tenha conhecimento ou que eu tenha visto. Uhum. Consta também... Até porque eu não sou obrigado a acreditar que encontraram na minha casa. Certo. O senhor não confirma, então, que foram encontrados na sua casa? Nem não, eu não confirmo, se foi, nada, eu tenho dúvidas. Saberia explicar porque como depois do que sido. estão fazendo comigo, eu sou um homem que tem muitas dúvidas hoje. Perfeito. Consta também, senhor ex-presidente, no processo, projetos arquitetônicos de reforma desse imóvel na rua Haberbeck Brandão,
Isso foi objeto de um laudo da Polícia Federal, 0620-2016, está no processo evento 1, anexo 269. E esse projeto arquitetônico serviria para abrigar uma biblioteca, sala de exposições, aparentemente na linha dessas finalidades que o senhor ex-presidente mencionou para esse Memorial da Democracia. O senhor ex-presidente não se recorda de ter visto projetos arquitetônicos? Eu tinha visto pela imprensa uma ideia de projeto e, sinceramente, doutor, aquilo não é um projeto, aquilo é uma fotocópia que tiraram de uma coisa feita pelo computador e que alguém, ou para tentar enganar a dona Marisa, entregou aquele negócio para ela sem nenhuma importância. Sem nenhuma importância. Eu, sinceramente, já vi documentos mais sérios do que aquele, já consultei pessoas muito importantes que disseram isso não vale nada. Isso não vale nada. É uma fotocópia mal feita, sabe, de uma coisa feita pelo computador e que, portanto, aquilo não significa um projeto. Significa que, se for um projeto, alguém tentou vender mais uma mentira para a dona Marisa. Mas o senhor ex-presidente, não sei se ficou claro para mim, teve contato com esses documentos anteriormente? Não. Consta a afirmação também no processo que eles teriam sido apreendidos nesse sítio em Atibaia? Numa pasta cor-de-rosa. Isso. Eu já sei, porque meu advogado me contou. Isso. Pasta cor-de-rosa eu não sei a cor. Sei. É porque essas coisas são hilariantes, doutor. O senhor ex-presidente não tinha visto esse documento anteriormente? Deixa eu lhe falar então uma coisa. Eu comecei dizendo aqui que na minha casa e no meu gabinete eram proibidos falar de qualquer atividade minha depois. Pelo que eu sei, a dona Marisa nunca tratou de instituto. Nunca tratou de instituto. Pelo que eu sei, comigo. Eu acho muito estranho que ela não tenha tratado comigo e tenha tratado com terceiros. Sabe? Eu sinceramente não acredito, doutor. Não acredito. Certo. Então, só para confirmar, então o senhor não tinha visto esse documento anteriormente? Não, eu vi porque meu advogado mostrou. Perfeito. O senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do senhor Antônio Palocci, filho, na busca ou na aquisição desse imóvel na rua Haberbeck Brandão? Não. Eu vi ele falar aqui, depois eu vou tratar o Palocci como um capítulo à parte. Certo. O senhor nunca conversou com ele sobre esse imóvel? Não. Eu vou repetir aqui, doutor Moro, para ficar claro. A única pessoa que conversou comigo sobre esse imóvel chama-se Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Ponto. Certo. O senhor Paulo Okamoto relatou ao senhor se o senhor Antônio Palocci tinha algum envolvimento? Não. Ou o senhor Roberto Teixeira? Não? Não. Consta no processo aqui, eu vou lhe mostrar. Só peço um minutinho. No evento 1, anexo 230, consta um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, enviado ao senhor Branislav Contic, mas de fato direcionado ao senhor Antônio Palocci, que seria o chefe do senhor Branislav Contic, com informações sobre esse prédio. Eu posso lhe mostrar se o senhor quiser dar uma olhadinha? Eu não quero ver documento endereçado ao Palocci, doutor. Tá. O senhor O sabe... Palocci esteve aqui, vocês não mostraram esse documento para ele, mostraram? Mostramos. Eu não vi no depoimento dele esse documento. Tá. Aqui consta referente ao prédio institucional, aí fala do Rua Haberbeck Brandão, prédio instituto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento dessa mensagem eletrônica anteriormente? Não. O senhor ex-presidente saberia me explicar por que o senhor Marcelo Bahia Odebrecht enviaria esses elementos ao senhor Antônio Palocci? O Marcelo está preso, é só a Polícia Federal perguntar para ele, o Ministério Público. Uhum. Ele já fez até delação, já assinou contrato para fazer delação. Sim, ele respondeu aqui que esse documento que essa mensagem era sobre o prédio no Haberbeck Brandão que o Grupo Odebrecht estaria adquirindo no seu interesse. O senhor não teve conhecimento disso? Não tive conhecimento. O senhor conhece o senhor Branislav Contic? Conheço, porque ele trabalhava com o Palocci. Tenho muito pouco contato com ele, mas conheço. Eu sei que é uma pessoa da confiança do Palocci. O senhor ex-presidente tinha conhecimento do envolvimento do senhor Branislav Contic de alguma forma com esse prédio ou com a busca de um prédio para o Instituto Lula ou para o Memorial Democracia? A única coisa que eu tenho conhecimento é que o Brano trabalhava com o Palocci. Pode pegar.
Senhor presidente,